O que acabou de acontecer é simplesmente surreal. É difícil de acreditar. Eu tive que checar umas 5 vezes e receber a decisão para ler a decisão com a assinatura do ministro para ter certeza de que não era mentira. De todas as porcarias, de todas as merdas, de todos os abusos e crimes cometidos por membros da nossa Suprema Corte, este aqui supera todos de longe. Faz com que qualquer ação do Alexandre de Moraes pareça uma fichinha. Como que eu vou explicar isso, gente? Bom, lembra quando a gente falou que a Magnitsky, ela coloca o Brasil numa situação muito ruim, no sentido de que se o ministro do STF, se o STF acata a Magnitsky, então o Alexandre de Moraes ia perder as suas contas, ia perder acesso a todo o seu dinheiro, não ia ser uma morte financeira para o Alexandre de Moraes, certo? Qual é a única coisa que eles poderiam fazer? Isso seria uma declaração de guerra mesmo aos Estados Unidos e seria uma implosão do sistema bancário financeiro brasileiro. Implosão, assim, é destruir por completo os bancos no Brasil, isolar o Brasil do resto do mundo. A decisão seria se alguém do STF fosse louco bastante para decidir que os bancos brasileiros estariam proibidos de acatar a Magnitsky. Presta atenção. A gente até brincou na época, dizendo que se o STF fizer isso ia ser loucura demais, porque ia ser jogar todo o Brasil no buraco. Pois ele acabou de decidir, gente. Olha isso daqui. Isso aqui é surreal. Após Moraes ser afetado por Magnitsky, Dino diz que leis e decisões de outros países não valem no Brasil. Decisão do ministro do STF foi tomada em ação apresentada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. O ministro convocou a audiência pública e comunicou o entendimento ao Banco Central e Febraban. O Flávio Dino acabou de decidir, está aqui a decisão dele, vou até abrir aqui que é melhor. O Flávio Dino acabou de decidir em cima de uma ADPF sobre honorários advocatícios. Olha o que ele fez, ele pegou uma ADPF que não tinha nada a ver com a história de honorários advocatícios de escritório de advogados internacionais e jogou ali dentro essa decisão que você está vendo aqui agora, ó. Tais fundamentos e comandos revestidos de efeito erga omnes e vinculante incidem sobre a controvérsia relatada nesses autos e em todas as demais em que jurisdição estrangeira ou outro órgão de Estado estrangeiro pretenda impor no território nacional atos unilaterais por sobre a autoridade dos órgãos de soberania no Brasil. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Tendo em vista os riscos de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determino a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde, Suplementar e Capitalização, transações, operações, cancelamentos de contrato, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem da expressa autorização dessa Corte. Ele acabou de decidir, tranquilamente, gente. Nossa senhora, cara, ele jogou o Brasil no buraco agora. E tem essa aqui, ó. Leis estrangeiras, atos... Aí fala assim de tudo que envolve qualquer violação dos itens... Aí tá aqui, ó. Qualquer violação dos itens 1 e 2 constitui ofensa à soberania nacional e ordem pública e aos bons costumes. Portanto, presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro. Qualquer banco agora que, para não ser excluído do sistema financeiro internacional, manter as contas do Alexandre de Moraes, não acatar a Magnitsky, está fazendo uma ofensa à soberania nacional. Ele criou um crime onde os diretores dos bancos poderão responder, ou gerentes, se eles deletarem a conta e o cartão de crédito do Alexandre de Moraes. Ele jogou o Brasil na lama. Cara, eu não sei como explicar isso de uma maneira tranquila. Peraí. Ele tá pegando o Brasil e falando assim, ó, o Brasil agora é uma Venezuela, o Brasil agora é Cuba, é Coreia do Norte. Estamos dando um pé na bunda de todo o sistema bancário, de todas as instituições internacionais. Podem nos excluir porque nós vamos proteger o Moraes. Ele disse isso, é essa a decisão dele. Não tem outra forma de dizer isso. Tá aqui, ó. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira que leis e decisões administrativas ou judiciais de outros países não produzem efeito no Brasil de forma automática. Gente, lembra quando a gente falava que esse seria o pior cenário possível? Isso é uma declaração de guerra gritante contra o mundo inteiro financeiro. Acabou instituições, fundos de investimento,
bancos internacionais, todos vão pular fora do Brasil. Empresas multinacionais, cara, ele está jogando o Brasil no lixo para proteger o seu colega que foi sancionado por violação de direitos humanos. Meu Deus, não estou acreditando que isso aconteceu. Flávio Dino, o comunista que o Lula colocou, o grande amigo do Lula, o comunista que ele colocou no STF, acaba de destruir o Brasil. Não, ele conseguiu. Ele, como um bom comunista, ele jogou o Brasil no nível Coreia do Norte e Cuba. Numa canetada. Meus irmãos, é muito pior do que a gente tinha imaginado. Essa decisão do Flávio Dino causou um alvoroço no Brasil. Tá todo mundo assim, em estado catatônico, em choque, porque estão focando única e exclusivamente nas consequências do isolamento do sistema financeiro mundial. O Brasil pulando a fase Venezuela e indo direto para a fase Cuba. Caos completo da nossa economia, fuga de investimento, fuga de empresas, insegurança jurídica, só que isso foi beleza, isso é super desastroso. Só que as pessoas não estão entendendo as consequências colaterais a essa decisão. Você sabe de onde veio essa decisão? O que o Flávio Dino fez? Como o Zanin foi esperto e ficou quieto, porque o Zanin tem uma DPF no mesmo sentido, tá? Flávio Dino foi lá, pegou uma outra coisa, era um outro processo, e enfiou nesse processo essa decisão. Qual que era essa DPF? E aqui eu quero mostrar para você a crueldade que o Flávio Dino fez. Quando teve aquele desastre ambiental da barragem de Brumadinho, as cidades afetadas com aquilo começaram a processar as empresas de minério de outros países que estavam trabalhando ali, pedindo indenização. Empresas bilionárias, sediadas em outros países, que não participaram dos devidos processos de segurança, que tiveram uma espécie de culpa. Então, as cidades, os municípios começaram a processar essas cidades. Aí a Associação Brasileira de Minérios entrou com uma DPF no STF, falando assim, ó, pedindo que o STF proibisse as cidades afetadas por um desastre de pedir indenização em outros países. Estava praticamente certo que isso ia ser derrubado, porque, porra, as cidades, elas têm que ter autonomia para processar uma empresa estrangeira que destruiu a cidade, certo? O Flávio Dino mudou o entendimento para proteger o Alexandre de Moraes. Olha a gravidade disso aqui, ó. É vedado a entes públicos celebrar contratos ad exitium para ações judiciais, pois tais cláusulas violam normas de licitações, expõem o horário a risco e comprometem a universalidade orçamentária. Municípios brasileiros impactados por desastres socioambientais, como os rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho, acionaram a justiça estrangeira, especialmente na Inglaterra, buscando responsabilizar empresas multinacionais com sede nesses países por danos causados ao Brasil. Para isso, contrataram escritórios de fora, nos quais os honorários seriam pagos apenas no caso de vitória judicial com percentuais sobre o valor recuperado. O Flávio Dino proibiu, presta atenção, proibiu essas cidades que iam receber milhões, bilhões de reais em indenização para poderem se reconstruir. Não vão mais. Calma que piora. Isso é só a entrada, tá? Agora vamos para o prato principal. Quando Alexandre de Moraes decide, nessa decisão absurda dele, que as empresas do Brasil não podem, são proibidas de acatar a Magnitsky, ele fez isso para proteger o Moraes, certo? Mas ele protegeu também, e aqui eu mostro para vocês, mais 16 pessoas sancionadas pelos Estados Unidos. Agora, você quer dar uma olhada em quem que o Flávio Dino, além do violador de direitos humanos, ministro Alexandre de Moraes, protegeu? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ciro Daniel, ligado ao coletivo extremista de Terrorgram Collective. Isso aqui é mais um grupo terrorista. Esse outro aqui, ó, Hezbollah, grupo terrorista de alto nível, Al-Qaeda, Hamas. Olha aqui o Flávio Dino protegendo uma pessoa do Hamas. De novo, Hezbollah, redes extremistas, grupos extremistas. Esse aqui deve ser outro homem-bomba também, terrorista. Hezbollah de novo, meu Deus. ISIS é o Estado Islâmico. Lembra aquele povo que cortou e decapitou os jornalistas americanos? Nossa Senhora.
Al-Qaeda, Hezbollah, quem mais? Al-Qaeda e vinculado de vídeos ensinado sobre essa mesma ordem, tá? Olha isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Tráfico e lavagem de 1,2 bilhões. Olha isso aqui. Alexandre de Moraes está junto com esse pessoal, né? Tráfico de drogas. Indivíduos e entidades que apoiam o regime da Coreia do Norte. Empresa ligada à Coreia do Norte. Trenderagua, é aqueles grupos traficantes lá que está fazendo terror nos Estados Unidos. Tráfico de pessoas e outras atividades ilegais. Estas são as pessoas que o Flávio Dino acabou de proteger. Então, para proteger Moraes, ele está protegendo terrorista, traficante, torturador, assassino. Pelo amor de Deus! É o que nem o Lula dizia, né? O Lula já dizia, né, que uma das grandes coisas, uma das coisas mais maravilhosas... Eu faço questão de mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha aqui o Lula. Olha só que coisa maravilhosa que o Lula disse. Sabe como eu estou feliz hoje? Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Parabéns ao Senado. Pacheco, senadores que votaram favorável a isso. Parabéns aos envolvidos. Parabéns.